Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Vamos lá, pessoal. Mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas. Hoje nós vamos discutir um pouquinho a segunda parte do livro Obreiros da Vida Eterna. Lembrando da semana passada, esse livro, esse nosso trabalho não tem como objetivo você não ler o livro, ou os livros do André Luiz. E sim, a gente discutir um pouquinho o que cada livro representa, o que cada livro tenta mostrar, para que você possa, ao ler, já ter uma ideia, de repente você vai direto num desses livros que nós vamos discutir aqui, que aquele livro foi discutido, tem um assunto que interessa muito a você. Nesse livro, o objetivo central é a desencarnação. Vários e vários capítulos vão tratar do processo do desenlace físico. 20 capítulos, 300 páginas. No capítulo 11, nós lemos o capítulo 1 ao 10 na semana passada. A equipe do André Luiz, já estando na costa, você lembra? Estava no nosso lar. Essa equipe parou na casa transitória Fabiano de Cristo. Ali tiveram palestras, aprendizado, viram algumas coisas com relação a alguns desencarnes, e agora eles já estão na crosta, iniciam o auxílio a desencarnações programadas, objeto do seu deslocamento no nosso lar. Então, ele veio à Terra para acompanhar o processo. Como ele veio no outro livro acompanhar o processo da encarnação, a maravilhosa estrutura espiritual que se forma nas encarnações, agora o processo contrário. Excursão de adestramento. André Luiz e os companheiros sediados no lar de Adelaide, aqui no plano terrestre, recolhem espíritos que serão eles auxiliados e conduzidos à casa transitória. Essa irmã Adelaide tem aqui na Terra um lugar, um contexto espiritual, que pode estar em cima de um centro espírita, pode estar em cima de uma igreja, pode estar em cima de um hospital, em algum lugar físico, construtivo, que tenta se fazer alguma coisa boa. De repente, essa estrutura está montada em cima, uma maneira de dizer. E ali são recolhidos espíritos para depois ser levado à casa transitória, para depois ser levado ao nosso lar, todo em tratamento. Mas isso é a pessoa pode estar num outro local, sendo levado para um primeiro socorro após desencarne, e depois para um outro estabelecimento, e vai chegar numa outra cidade do plano espiritual. Porque as cidades na espiritualidade tem umas centenas, milhares, como tem no mundo físico. Então, muitas vezes, antes de ir direto para essa cidade, nós passamos por algumas preparações. É isso que ele está tentando mostrar. Recolhe espíritos que serão por eles auxiliados e conduzidos à casa transitória para breve palestra elucidativa quanto ao breve desencarnação deles. Tudo nos livros de André Luiz é um processo de aprendizado que ele está tendo. E ele, na medida que vai tendo esse processo de aprendizado, ele vai escrevendo e passando para o Chico o que ele aprendeu na forma de um livro. É um trabalho realmente maravilhoso. No capítulo 13, Companheiro Libertado, é o nome do capítulo, é descrito o processo de uma desencarnação com auxílio da equipe. Agora, se você pegar o livro e ler o capítulo 13, você vai ver, de um modo geral, como uma desencarnação é feita. Agora, lembrando que é uma desencarnação normal que ele está seguindo aqui. Não é uma desencarnação de um acidente ou de um suicídio, outra coisa do gênero. Então ele fala aqui, é citado um caso de desencarne que logo contemplará seu passado em visão panorâmica. Nós desencarnamos, temos uma ideia de tudo que nós passamos, por isso está tudo registrado no nosso perispírito, essa encarnação, a outra, mas normalmente nós não lembramos todas essas encarnações no nível de evolução que nós estamos. Nós vamos lembrar da última, essa atual, a última, quando muito. Por quê? Porque
só vai lembrar de encarnações mais passadas se tiver algum proveito para a nossa vida, algum proveito substancial. Se não, vai lembrar para quê? Passado já foi. Futuro ainda vai vir. E a gente não sabe. E o que a gente sabe? O agora. É o que a espiritualidade pensa. Passou, já foi. Vamos pensar aqui agora. O resultado que você tem é isso aqui. Vamos modificar para que no futuro seja melhor. No capítulo 13, então, é todo esse processo do desencarne. No capítulo 14, alguns casos de desencarnação são descritos. De novo, 13 e 14, advertência a médium, aprendizes que tentam ou observam contatos apenas com o espírito elevado, que não conseguindo, isso aqui é um outro problema. No capítulo 14, o André Luiz faz uma advertência muito grande. Em muitos centros espíritas, os médiuns têm uma certa vaidade, desculpa, eu vou usar uma palavra muito pesada, uma certa prepotência de que comigo sou espírito de luz. E não é assim. Quem está precisando da comunicação são os espíritos sofredores. O trabalho, o DSB, que tem muitos espíritas, Departamento de Desobsessão, é um trabalho de caridade magnífico. Magnífico. Mas muita gente não quer. Não, eu não dou passividade para espírito sofredor. E esse espírito sofredor precisa que alguém dê passividade para ele. Para que ele possa sentir um momento. É como se fosse uma terapia rápida. Ele se sente em contato com o mundo físico, expressa sua dor, seu sentimento, sua revolta, sua dificuldade, recebe um auxílio do companheiro encarnado, vamos chamar, o nome não é bonito, doutrinador, vamos chamar de evangelizador, fica mais bonito. E toma cuidado, que eu já conheci situações, quando trabalhava com esse processo de doutrinação, de que o médium recebe um espírito sofredor, um monte de problema, o espírito chorando. Aí vem o doutrinador e começa a ensinar evangelho para ele. E eu vi o espírito virar e falar: não precisa ficar falando de evangelho para mim, porque a minha última encarnação eu era padre. Eu conheço a Bíblia de trás para frente, inteirinha. Só que eu nunca consegui viver o que está escrito ali dentro. E esse é o meu problema. Essa é a minha dor. Então não é falar de evangelho na suposta superioridade que o doutrinador acha que ele tem. Toma muito cuidado. Eu vi situações mais terríveis que essa, de o doutrinador tentar falar alguma coisa meio agressiva para o espírito, e o espírito falar: eu sei como é que é a sua vida, não tenta querer dar uma de santinho comigo, não. O espírito estava brabo, incorporado no médium, e eu te pego, hein? Toma cuidado. Aí, o doutrinador, uma citação infeliz da vida dele: mas comigo você não me pega não, porque eu estou com Jesus. O espírito vira e fala: eu não tenho pressa. Eu vi isso. Eu não tenho pressa. Imagina a situação, né? Então não temos e não podemos e não somos ninguém melhor que ninguém. Aquele espírito desencarnado, poderemos ser nós, e não é muito difícil disso acontecer. E esse capítulo 14 pega bem em cima disso. O 15, aprendendo sempre, é comentada a ação de espíritos malfeitores que se ajustam nos cemitérios. André Luiz mostra uma coisa terrível de espíritos doentes na espiritualidade, extremamente doentes, que vão naqueles restos mortais sugar resto de energia que ainda aquele corpo tem. São coisas assustadoras que a gente vai ver numa espiritualidade de baixo nível vibracional. Há espíritos que o corpo desce à sepultura e o espírito senta ali do lado e fica do lado. Ele não consegue se livrar, porque a vida dele era aquele corpo. Aquelas pessoas que vivem só para o corpo, seja por um motivo que for. É a satisfação do corpo.
Ela não consegue enxergar outra coisa. E quando eu falo aqui no livro de espíritos problemáticos, dá a impressão para muitas pessoas que esses espíritos problemáticos são pessoas ignorantes e pobres. Lê do engano. Muitos, mas muitos deles são pessoas inteligentíssimas e aqui na vida eram extremamente ricos. Por isso que o aspecto visual, físico, não representa absolutamente nada para o contexto espiritual. O que representa na espiritualidade não é o que você tem, mas o que você leva dentro de você. No capítulo 16, ele fala de exemplo cristão. Trata da desencarnação de um bondoso colaborador, cita o interessante efeito da água no banho morno. Isso é muito importante. Você vai tomar seu banho, aquela água morna cai, tenha um pensamento elevado, mentaliza aquela água caindo e tirando todos os miasmas do seu corpo, você passa o sabonete e tudo. Tem esse ritual, ele funciona porque você está usando a sua massa mental, o seu pensamento, para colaborar com as células. Quando você está feliz, irradiando alegria, você transmite via corrente sanguínea para as suas células alegria, equilíbrio. Quando você está acabrunhado, nervoso, triste com a vida, você transmite para as células, através de efeitos químicos, via sangue, esse comportamento. Então, nós precisamos, evidente que eu não estou falando que no momento de dor na sua vida, você vai ficar rindo da dor. Não faz muito sentido, mas também você não vai se desesperar. Pois lembrando que nós temos companheiro espiritual, nós temos uma espiritualidade ali apoiando, nós temos Jesus, nosso querido médico, e Deus, nosso Pai. E lembrando que a vida, ela é um pedacinho da nossa existência. Nossa existência continua no mundo espiritual. No capítulo 16, ele vai, então, como eu estava dizendo, falar de um colaborador, uma pessoa bondosa que desencarna, e o desencarne dele é muito agradável. Muito agradável. Eu conheço pessoas que desencarnaram e perguntando para uma amiga que tinha uma clarividência extraordinária, eu perguntei, e fulana, onde ela está? Ela falou, ela está lá na Fabriano de Cristo, adentrando a casa. Ela foi recolhida, que ela tinha desencarnado há 2, 3 dias, ela foi recolhida, eles estão preparando ela para entrar no Fabriano de Cristo, para depois ser levado para outro local. Então, ela está sendo tratada no hospital Fabriano de Cristo. Me fugiu agora. Muito bem. No capítulo 17, rogativa singular. Cita a moratória terrena concedida a uma pessoa prestes a desencarnar, concessão que visa beneficiar toda uma coletividade. Olha que coisa interessante. Estava na hora dela desencarnar. Mas ela está ajudando uma coletividade, um grupo de pessoas precisam muito do trabalho dela. Então a espiritualidade fala, não, segura, dá mais um tempinho para ela terminar esse trabalho, para isso, aquilo, outro, depois nós vamos recolhê-la. E a hora que recolher, o que as pessoas vão falar? Aí, tá vendo? Uma pessoa tão boa morreu. E aquele outro lá que só faz coisa errada, não morre de jeito nenhum. Não morre. Porque aquele outro ainda não resgatou o que precisa ser resgatado. Essa pessoa, foi dada até uma moratória para ela, porque o trabalho dela foi magnífico. Ajudou muita gente. Nesse espacinho ajudou um pouco mais. No capítulo 18... Aí, de novo, especifica o caso de uma desencarnação complicada, acrescida de graves inconvenientes da eutanásia. Nesse capítulo 18, André Luiz discute o problema da eutanásia. 19, a serva fiel. Estamos chegando ao final do livro. Discorre sobre quanto o merecimento influi numa desencarnação tranquila, a ponto do próprio espírito desencarnante realizar o desligamento perispiritual do corpo físico. Esse espírito que viveu num corpo feminino,
esse espírito, ele sai do corpo, ele ajuda a desencarnação dele, a se desligar do corpo físico e ir para a espiritualidade. Deve ser algo simplesmente maravilhoso de se ver, de se perceber, e quem sabe estar na pele desse espírito e sentir isso. E quando chegamos no capítulo 20, ação de graças, despedidas. A equipe de André Luiz e os 4 espíritos recém-libertos do corpo físico vão para o nosso lar. Antes, despedem-se dos amigos da casa transitória, onde aqueles 4 espíritos foram hospedados logo após o desencarne. Eu fico lendo os textos porque a gente pegou lá no livro e fez o resumo do resumo do resumo do resumo e botou aqui, para que nós possamos fazer essa nossa pequena discussão. E hoje, então, nós terminamos mais um livro, Obreiros de Vida Eterna. Semana que vem, nós temos um novo livro de André Luiz para a gente discutir. E assim, agradeço a todos a audiência de vocês aqui no nosso programa. Esperamos contar com vocês na próxima. E fiquem todos com a paz do Mestre Jesus. Obrigado, pessoal. Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.